Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Deixa eu só enfatizar essas 3 palavras: porque meu é. Deus está falando que tudo que nascer primeiro de homens e de animais, entendendo na época de Êxodo, isso era a renda da pessoa. Se você tem uma fazenda, você tem animais. Ele fala: o primeiro animal é meu. O primeiro filho que você tem é meu. A sua primeira colheita, ela é minha. É isso que Deus está ensinando. Pula para o versículo 12 agora para mim. Êxodo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho do homem que nascer e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Deixa eu abrir parênteses novamente aqui. O que o Senhor está falando é: existem animais puros e impuros. Então tudo aquilo que for puro e tiver primogênito é meu. Tudo aquilo que for impuro, você tem que matar e sacrificar um puro para poder limpar ele, e eu recebo. Se você não fizer isso, eu vou desnucar. E ele usa aqui como analogia a um animal impuro, a jumenta. Desnucar quer dizer quebrar o pescoço, tirar a cabeça. O que o Senhor está falando aqui é: se você acha que não me dando dízimo ou oferta, você está gastando dinheiro ao me dar dízimo e oferta, se você não me der, você perderá de qualquer maneira. Se você não santificar aquilo que eu te dei e devolver para mim, achando que é um gasto de dinheiro, eu não vou dar, você vai perder de qualquer maneira. Será desnucado, como diz a palavra de Deus. Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Versículo 14. Se no futuro o seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor com a mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos, e isso será como um sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com a mão forte nos tirou do Egito. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Deus está falando que o primogênito precisa ser sacrificado ou resgatado. Pastor, como é que eu sei qual deve ser sacrificado e qual deve ser resgatado? Deus colocou aqui o parâmetro. Aquilo que é puro, como o cordeiro, e aqui ele dá um exemplo: você me entrega o primeiro porque é meu. Mas se você tiver filhotes e filhos e crias impuras, e ele dá um exemplo através da jumenta, você precisa sacrificar um animal puro no lugar dele, como se você estivesse comprando a pureza de quem é impuro, sacrificando aquele que é puro. Então, eu tenho algo que é puro, que nasceu, o primeiro é de Deus. Eu tenho algo que é impuro, que nasceu, eu entrego para Deus algo puro para comprar como sacrifício e remissão à impureza desse animal ou dessa colheita que eu tenho. Primogênito puro, sacrifica. Primogênito impuro, entrega um sacrifício de algo puro para ele. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o início de ano? O que isso tem a ver com o dízimo e oferta? E principalmente, o que isso tem a ver com a natureza humana? Simples, e eu vou aplicar para a sua vida. Você nasceu puro ou impuro? A sua natureza é uma natureza limpa ou uma natureza pecaminosa? É fácil você responder isso? Todos aqui, ou muitos, já tiveram filho. Quando você está com seu filho, você precisa educar o seu filho a ser desobediente? Não, você tem que educar ele a ser obediente. Por quê? Porque ele vem como padrão de fábrica com a desobediência. É natural do filho desobedecer o pai. Então nós temos que ensinar os nossos filhos bons modos. Por quê? Na natureza pecaminosa dele e nossa, nós crescemos e como talvez inscrição de fábrica, a gente vem com uma natureza impura. Somos impuros, eu e você. Nossos filhos nasceram com uma natureza impura. Agora Jesus,
a qual celebramos seu nascimento há poucas semanas atrás, ele nasceu puro ou impuro? Puro. Você está entendendo? O puro tem que ser sacrificado para redimir aquele que é impuro. Jesus precisou ser enviado como um sacrifício para que eu e você, com a natureza impura, pessoas impuras que somos, sermos libertados, sermos limpos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Deus, quando olha do céu para você, não vê os seus pecados, Ele vê o sangue de Jesus te cobrindo e vê uma pessoa pura, uma família pura, uma casa pura, um ser puro. E é interessante que existe uma relação entre pureza e impureza no dízimo, e nós vemos aqui nesse texto. Porque se eu quero priorizar a Deus na minha vida, eu devo perguntar: o que eu preciso fazer então? Na prática, no dia a dia, pastor. O que é necessário eu fazer para priorizar a Deus? Porque você abrir a sua boca e cantar só tu és santo, isso não quer dizer que você prioriza a Deus. Priorizar a Deus tem a ver com ações que você faz. Não adianta você falar uma coisa e a sua ação é contrária a isso. Então Deus entende a natureza humana, a cabeça do homem, é por isso que Ele deu a sua palavra, para a gente entender, meditar e agir em cima daquilo que Ele diz. Você quer priorizar a Deus? Busque entender o que Deus pede para ser priorizado. E esse é um texto que fala sobre isso. Todo primeiro, toda colheita, todo primogênito é meu. Me dá, me prioriza. E isso tem muito a ver com o dízimo que nós damos na igreja. Como é que funciona o dízimo, pastor? E aqui você tem que entender como a Bíblia diz que o dízimo funciona. Porque a nossa cabeça é uma cabeça numérica e matemática, muitas vezes legalista. Nós falamos: bem, deixa eu separar 10% do que eu tenho, deixa eu gastar, sobrou isso aqui, e eu vou dar a 10ª parte para o Senhor. Na Bíblia eu não vejo isso. Na Bíblia, quando eu leio esse texto, dízimo não tem a ver com 10% apenas. Não é eu primeiro pagar as contas de luz, de água, de telefone, colégio, tudo que eu tenho que fazer, aí depois sobrou alguma coisa, eu vou dar isso de dízimo para a igreja. Sabe por quê? Porque Deus quer ser primeiro. Deus espera ter a sua prioridade. Deus não esperou você melhorar, se tornar alguém melhor para enviar Jesus. Ele enviou Jesus quando nós estávamos humilhando Jesus, cuspindo na cara de Jesus, batendo em Jesus. É nesse momento que Ele primeiro planta. Ele vai na frente e fala: eu vou primeiro enviar o meu filho, porque o sacrifício dele vai redimir todos os homens a qual Ele seguir. A gente tem que agir primeiro, porque Deus conosco nos amou primeiro e nos agiu primeiro. Ele não esperou você melhorar para te dar Jesus. Enquanto a gente era ruim. Enquanto Romanos fala, enquanto pecadores éramos, Deus enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Isso chama-se princípio da primícia. Não é apenas entregar, é entregar em primeiro lugar. Não é só 10%, não é só a 10ª parte, é o primeiro 10%. É a primeira 10ª parte. Eu estou falando isso como pastor para nós, como igreja, criarmos uma atitude de amor e zelo às coisas de Deus. A gente entender que foi Deus que me deu, se eu devo devolver para Deus, eu tenho que fazer com prioridade. Deus, e eu vou falar para você e repito isso várias vezes na pregação, Deus não precisa do seu dízimo ou do seu dinheiro, Ele precisa do seu coração. Como é que Ele sabe que o seu coração prioriza Ele? Quando você pensa nele como prioridade, quando você recebe algo no seu salário, na sua colheita, e você fala: a primeira parte é de Deus, não é apenas uma parte, não é apenas um dízimo, é o primeiro dízimo. A gente tem que criar esse amor, esse apego com as coisas de Deus, essa primazia com as coisas de Deus. Nós lemos aqui com clareza. Deus não fala, e no texto: você tem 10 ovelhas, faz o seguinte então, se sobrar uma, tu me dá, pega mais magrinha, uma feinha, uma que berra muito alto que você não gosta, dando dor de cabeça, vai e me entrega. Deus não fala isso. Deus fala assim: eu quero primogênito, eu quero a sua primeira ovelha. Quando Deus tira o povo do deserto, leva para a terra prometida, estamos estudando isso em Josué, eles entram na terra prometida, qual é a primeira cidade que aparece? Jericó. Jesus derruba as mulheres de Jericó, e o que Deus faz? Derruba as muralhas de Jericó, o que Deus pede? Me dá 10% de tudo que vocês encontrarem do ouro e da prata. Deus fala isso? Não. Deus fala o seguinte: todo o ouro, toda a prata, todos os espólios de guerra, você traz para minha casa, porque é meu. Por que Ele pede tudo, pastor, e não só 10%?
Porque Jericó era o dízimo da terra prometida, era a primeira cidade a ser invadida, a primeira cidade que Deus entregou ao povo. Então Deus fala, eu vou te dar, mas o primeiro que você receber, eu quero que você me dê porque é meu. Você tem que entender que o dízimo, a oferta, a primícia, ela tem uma característica de remissão, redentora, abençoadora. Se eu entrego primeiro para Deus, Ele abençoa o restante. Se eu entrego a primeira 10ª parte para Deus, Ele abençoa os outros 90% que eu tenho. Por isso que a gente tem que começar a desenvolver um zelo quase que excessivo com as coisas de Deus nesse sentido. Por quê? Porque chega um salário, chega uma bênção, chega alguma coisa, aí eu penso primeiro em, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a internet. Mas entenda que a EDP e a Eletropaulo não têm poder de abençoar as suas finanças, mas Deus tem, e Deus está falando, quando você me entrega a primeira parte, o primogênito, o que vem de prioridade, eu abençoo todo o restante que você tem. É melhor ter 90% com a bênção de Deus, do que 300% sem nenhuma bênção de Deus. Aleluia. Pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Eu sei que é verdade, mas é algo para a gente iniciar o ano entendendo. Eu tenho orado por um romper financeiro extraordinário nessa igreja, mas não existe romper sem a gente entender o que a palavra diz. Instrução. Eu te abençoei, eu quero a primeira parte. E eu estou falando isso porque tem pessoas que têm falado sobre isso com Deus, e Deus está desafiando pessoas a falar assim, ó, me dá o teu primeiro salário 100%, me dá mais que 10%, me dá 20%. E eu não digo isso para compelir você a fazer, não. Eu digo isso porque o Espírito Santo me toca, falando que pessoas vêm aqui esperando algum sinal e algum ensinamento nesse sentido. Deus tem um romper financeiramente para a tua vida, Deus tem graça para a tua vida, Deus tem remissão para a tua família, Deus vai te abençoar no ano de 2021, quando você começar a priorizar Ele, botar Ele em primeiro lugar. Você dá a primeira parte, o resto Deus redime. Isso é uma porta que chama-se prioridade. Quando a gente entra nessa porta, quando a gente oferece o primeiro para Deus, a gente vai viver coisas extraordinárias. E era necessário pregar no primeiro culto do ano, porque nós vamos entrar num jejum, onde tem tudo a ver com isso também. Nós estamos separando o primeiro mês do ano para entregar a Deus um sacrifício. Primeiro mês do ano, a gente entrega um sacrifício, porque nós entendemos que, como igreja, se sacrificarmos no dízimo, nas ofertas, no jejum e na oração, Deus vai abençoar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 2021 será um ano abençoado para a nossa igreja, se primeiro nós entendermos que as primícias, a primeira parte, o primeiro 10% não é nosso. Se nós dizemos que priorizamos a Deus, nós temos que entregar para Deus. Eu falo para você que eu, como pai de 3 filhos, Bela mais velha, Andrezinho e Romeu, eu me preocupo muito com quando a minha filha crescer. Ainda bem, a Naine deve estar assistindo online aqui, senão ela dá uns glória a Deus, aleluia, bem alto ali do lado. Porque eu estava pensando outro dia, eu falei, gente, a Bela já está uma moça linda. Aí ela vai crescer, quando ela estiver lá para os 23, 24 anos, vai querer começar a namorar. Os pais de adolescentes, meu Deus, fala Jeová. Mas eu estava pensando, e quando chegar uns marmanjos mandando mensagenzinha para Bela, né? Quando começar os marmanjos tendo a desculpa que vai jogar videogame com o André e com o Romeu lá em casa, né? Não, eu vim jogar videogame para ficar olhando a Bela, para mandar bilhetinho para ela. Quando é que, eu estou esperando o dia que vai ter a campainha tocando e chegando um marmanjo, um rapaz de mão dada falando, tudo bem, sogro? O que eu faria? Eu me perguntei. Eu acho que eu faria a mesma coisa que todo pai normal faz. Eu levantaria um antecedente criminal do rapaz. Estou falando certo? Então, levanta. Faz logo uns exames de sangue, faz exame aí, eu quero ver o resultado do exame. No mínimo um exame de Covid, faz esse negócio aí. Né? Estou dando dica, hein, paz? No mínimo, talvez, criaria um perfil fake no Facebook, no Instagram e no Twitter, para seguir ele e ver o que ele está postando, repostando. Eu até abriria um fake no Tinder, porque se ele estiver no Tinder, nem em casa ele entra. E os jovens entendem o que eu estou falando. Sabe o que eu peguei me pensando, Gerson? Eu peguei me pensando, falando assim, calma aí, eu sou pastor.
Eu sou o pastor desse rapaz. Olha a minha imaginação, porque ele vai ser crente. Quer entrar na minha casa, quer namorar com a minha filha, tem que louvar a Deus primeiro e adorar a Deus primeiro. Vai ser crente. Eu sou o pastor desse rapaz. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou olhar os relatórios do culto para ver se ele entrega dízimo. Não que eu faça isso. O pessoal conhece. Eu não tenho nada, eu não olho nada, eu sei que é de Deus, mas para esse rapaz eu teria um interesse maior para entender se ele entregava o dízimo. Sabe por quê? Eu não vou entregar a minha filha para um ladrão. E não sou eu que estou dizendo isso, é Deus. Deus diz isso em Josué: vocês tiraram de mim, não devolveram, não trouxeram o que era meu, vocês roubaram de mim. No mínimo eu diria, se ele não sabe nem cuidar das finanças dele, ele vai querer cuidar da minha filha. A minha filha não é qualquer um que consegue cuidar, não. Ele primeiro precisa conhecer e cuidar das coisas dele. É roubo. Eu sei que é pesado a gente dizer isso, mas eu estou pregando para mim. Eu estou me desafiando nesse ano a entender e priorizar a Deus em todas as coisas, principalmente no meu bolso, que às vezes é onde mais dói. Eu posso dar glória a Deus, aleluia, eu venho para o culto, mas quando Deus fala, será que tu me adora e dá glória a Deus, aleluia, com o teu bolso e com as tuas finanças também, André? Posso. Primeiro ponto que nós falamos, o primogênito precisa ser sacrificado ou redimido. Segundo ponto, a primeira parte de todos os teus ganhos deve ser de Deus. Eu já toquei um pouco nisso. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte. Outros dizem primícias. Então não é com 10%, não é com uma parte, é com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Êxodo 23, versículo 19. As primícias dos primeiros frutos e da terra trarás à casa do Senhor. Preste atenção na palavra que Deus usa, tanto em um versículo quanto em outro. Ele diz, a primeira fruto da tua terra trarás. Deus não fala que você tem que dar dízimo, porque você não pode dar aquilo que não é seu. O que ele está falando é, você traz para mim, porque isso que eu confiei à sua mão, na sua casa, na sua conta, é meu. Será que você é fiel a mim para trazer aquilo que eu estou pedindo? Eu não posso dar para alguém algo que não pertence a mim. É por isso que Deus fala, Jericó, traz todo o ouro, traz toda a prata, tudo, eu quero as primícias de tudo. Primeiro sucesso, o primeiro salário, o primeiro lucro, a primeira colheita, o primeiro ganho é dele. Se nós queremos colocar Deus em primeiro lugar, igreja, irmãos, irmãs, famílias, nós temos que entender aquilo que Deus pede para a gente priorizar. E o que Deus está falando aqui é, me coloque em primeiro lugar em todas as áreas da tua vida. Eu quero todo o teu coração, eu não quero só 10% do que você tem, eu quero tudo que você tem, eu quero o seu coração. Mas sabe como Deus filtra quem de fato prioriza Ele? Me devolve aquilo que eu te dei. Me dá a primeira 10ª parte. Ele deixa a gente ficar com os outros 90. Para alguns se desafiam, e eu conheço gente, e eu oro aqui diante de Deus, para Deus me prosperar muito nessa terra, com todos os empreendimentos que eu tenho, para eu poder viver do dízimo e dar 90% para Deus. Eu sei que tem pessoas que já fazem isso. Você consegue me honrar com a primeira parte? Com a primeira parte? Com o primeiro ganho que você tem? Eu preguei na série de mensagens do Poder do Som sobre a rejeição da oferta de Caim. Lembra? Que Caim levou uma oferta e Abel levou outra oferta. Deus rejeita de Caim, mas aceita de Abel. E naquele momento eu falei assim, por que Deus rejeitou? Eu não tinha resposta, porque Deus não tinha talvez me revelado a resposta quando eu li aquilo para estudar, para pregar para você. O que eu falei naquela ocasião é, de alguma maneira, Deus criou um parâmetro que era de conhecimento dos dois. Tanto que quando Deus rejeitou a oferta de Caim, ele foi até Caim e falou assim, Caim, por que você está com um semblante baixo? Se tu tivesse feito da maneira certa, se tu tivesse feito o sacrifício certo, se tu tivesse feito a oferta certa para mim, não teria aceito eu? Então se Deus cobra algo dele, é porque Deus havia primeiro entregado para ele, revelado para ele, qual era o parâmetro da oferta. Se tu tivesse feito da maneira certa, não teria eu aceito? Deus fala assim. Mas olha como Deus é bonito. Eu lendo de novo isso, Deus me revela novamente, e está bem no texto, não precisa de revelação. A palavra já é revelação. É só interpretar o texto. Gênesis capítulo 4, coloca para mim. Gênesis 4, versículos 3, 4 e 5.
Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim, e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, o próximo. E Abel também trouxe das suas ovelhas. Você entendeu a diferença? Volta para mim para o versículo 3. Por que Deus rejeita a oferta de Caim, gente? Está na Bíblia, está tão claro e cristalino. Porque ao cabo de dias, Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. Mas olha o que Deus está pedindo aqui: eu não quero uma oferta do fruto da terra, eu não quero o que sobrou, eu não quero do meio, eu quero o primogênito. Bota no próximo versículo Abel. Aí Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. O problema da rejeição da oferta de Caim é que Caim não trouxe as primícias e a primeira colheita dele. Ele trouxe uma colheita. Deus não quer a segunda, a terceira, a quarta, a sua última colheita. Deus, se Ele está em primeiro lugar na sua vida, Ele não quer nada mais e nada menos do que primeira colheita que você tem. Eu daria glória a Deus e aleluia. Deus está falando no seu coração. Deus está te instruindo essa noite. Tem muita gente que fala: mas pastor, eu sou fiel nos meus dízimos e ofertas. Eu sou fiel a Deus e eu não desfruto. Olha que ensinamento interessante. Não é 10% não. É o primeiro 10%. Não é uma oferta não. É a primeira oferta, gente. É o que chegar na mão. É a primeira coisa. Porque Deus, entenda, Deus não está nem aí com o valor. A questão não é o valor, a questão é a ordem. Chegou, será que eu priorizo a Deus? A questão dele não receber a oferta de Caim não tem apenas com a dureza. Ai, Deus tem um coração duro, poxa, ele trouxe uma oferta. Não tem nada a ver com Deus querer ou não querer. Deus não podia. Mas pastor, Deus pode todas as coisas? Pode. E como é que você disse que ele não podia? Porque Deus não vai contra o seu próprio caráter. Ele não vai contra a sua própria palavra. Salmo fala: tudo colocaste a tua palavra acima do teu nome. Ou seja, ele exaltou aquilo que ele disse acima de quem ele é. Então Deus não vai contra a sua própria palavra. E na palavra ele diz: tudo que você colher primeiro é meu. Tudo que você nascer primeiro é meu. Tudo que eu te dar primeiro é meu. Todo salário primeiro é meu. Não é a quinta, segunda, terça, última. É a primeira parte. Ele não pode, então, abençoar alguém que não priorize ele nas finanças. Entenda que quando você entrega para Deus dízimo e oferta, você não está priorizando necessariamente. Você pode estar obedecendo, mas priorizar é não apenas o valor, tem a ver com a ordem que você faz. Quer ver um outro exemplo? Só para você entender melhor sobre essa questão do caráter de Deus. Tem algo no caráter de Deus chamado imutabilidade. Ele não muda, ele não pode mudar. Então ele não pode ser aqui de um jeito, ele não pode rejeitar a oferta de Caim, aí chegar nos tempos de hoje, alguém dá alguma oferta e ele receber. Por quê? Porque ele não mudou, ele é o mesmo. Deus não pensa como a gente pensa, porque nós pensamos para resolver situações. Deixa eu pensar como é que eu vou lidar com essa situação aqui. Só que Deus sabe tudo ao mesmo tempo e todas as coisas Ele sabe. Você nunca vai ouvir Deus falando: rapaz, tu não sabe o que eu pensei agora. Deus não vai falar isso. Tu não sabe o que veio na minha mente agora. Deus, não existe isso para Deus. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele não pensa como o homem pensa, ele sabe de tudo e ao mesmo tempo. É por isso que na teologia tem algo que a gente chama de preeminência, ou seja, Deus espera ser primeiro em tudo, isso faz parte do caráter dele. Então, se ele não é colocado como primeiro em tudo na sua vida, ele não recebe e não aceita. Por quê? Porque ele não pode ir contra o próprio caráter dele. Ele tem um caráter de preeminência, de ser o primeiro. E por mais que você não coloque Deus em primeiro lugar, Ele continua sendo o primeiro lugar do universo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e nada muda Ele, gente. Ele fala: os meus planos são diferentes dos seus planos. Eu não penso como o homem pensa. Os meus pensamentos são maiores. Os meus pensamentos são mais altos para a sua vida. Por mais que você não entenda, quando eu digo que você tem que me priorizar em tudo, é porque o que eu tenho pensado para você é maior do que você pensou para você. O que você pensou para a sua família, para a sua casa, para o seu emprego, para a sua empresa? O que Deus pensou para isso é muito maior. Priorize Ele, que os pensamentos dEle vão inundar a sua vida e vão fazer coisas muito maiores do que você imaginou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor. Por isso, gente, a gente tem que entender isso. A gente não podia começar esse ano sem entender a chave a porta da prioridade. E é uma chave para abrir uma porta.
De trás dessa porta existem tantas portas maravilhosas que a gente pode ter acesso. O grande problema não é apenas a gente chegar até a porta, é a gente ter a chave dela. Qual é a chave para abrir a porta da prioridade, pastor? Você ser fiel a Deus, com todo o seu coração. E como filtro disso, você vai priorizar Ele nas suas finanças, com toda a tua renda, com toda a tua colheita, com tudo que nascer na sua terra. Dízimo precisa ser a primeira coisa, pastor? Precisa. E se não for, pastor, chegou o salário e aí tem um débito automático, entrou, Deus vai amaldiçoar todo o meu dinheiro? Não, Deus não é um Deus legalista, somos nós que somos legalistas. É nós que na hora de fazer dízimo e oferta, a gente fica fazendo matemática. Mas pastor, é do bruto ou é do líquido? Mas pastor, e se eu ganhar também, eu trabalho ali, pastor, eu ganho um salário normal, mas eu ganho também uns tipzinhos, uns 10% que vem à parte, é disso, daquilo. Eu falo, querido, é do teu coração. Deus não é um Deus legalista, mas o que Deus está falando aqui é, eu quero que você me priorize. Primícias não tem necessariamente a ver com porcentagem, tem a ver com ordem. Chegou, pense na casa de Deus primeiro, pense em Deus primeiro, priorize Deus primeiro. Deus realmente é o número 1 da sua vida? Se pergunte isso. Você prioriza Deus nesse sentido na sua vida? Porque Ele está falando, se eu sou o número 1 na sua vida, primogênito da tua casa, primogênito das tuas colheitas, primogênito da tua renda, traz para a minha casa. Porque existe uma porção redentora, remissora, abençoadora na primeira parte. Ele abençoa todo o resto que vier depois. Isso às vezes é aprendido em casa. Eu aprendi isso em casa e tenho aprendido cada vez mais. Estou me desafiando cada vez mais. O meu pai, ele tem uma mania de quando ele vai para a igreja, até hoje ele tem isso, quando a gente era pequeno, mas até hoje ele tem, quando ele está aqui, ele fala, meu filho, eu estou com dinheiro que eu vou dar de oferta de dízimo, mas as minhas notas são muito feinhas, toda suja, rasgada, tu tem uma nota nova? Ele só gosta de dar nota nova, bonita. Isso é regra? Isso é lei? Não, mas você não entende quando a gente tem carinho por algo? A gente quer dar o melhor, a gente prepara antes. Sabe, eu acho tão bonito pessoas que têm, às vezes, essa atitude de domingo ao culto, mas chegou na quarta, a oferta dele já está guardada dentro do envelope, ele já priorizou Deus. Olha, chegou aqui, eu já separei, quando eu for para o culto da próxima vez, eu já vou entregar para Deus, eu vou direto, vai ser nota bonitinha, nota novinha. Por quê? Porque Deus quer isso. Deus não quer a porcentagem que está dentro do envelope, Deus quer o amor que você coloca dentro daquele envelope, a maneira como você entrega a Deus as primícias, é o que Ele busca de você, porque Ele não está atrás do teu bolso, Ele está atrás do teu coração. Dê o teu coração para Deus, priorize Ele no teu coração, que você vai ver que o bolso vai acompanhar, a boca vai acompanhar, o olho vai acompanhar, quando o nosso coração vai primeiro na frente, priorizando as coisas de Deus. Entenda isso. Não é valor, não é porcentagem, é a ordem. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o teu coração. E para Ele testar se Ele quer o teu coração, Ele fala, me dá as primícias da tua casa, da tua renda, da tua fazenda, me dá os primogênitos que você tem, porque se você me der, eu vou abençoar todo o resto. É por isso que Ele mandou Jesus. Deus queria-nos como filhos novamente. Como nós somos separados da glória de Deus pelo pecado, Ele teve que enviar o seu Filho como dízimo para redimir todos os outros filhos, porque Ele plantou um filho, Ele recebeu milhares de filhos. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, e nós só estamos aqui porque Deus pegou a primeira parte de tudo que Ele tinha. Na verdade, nem a primeira, Ele pegou 100%, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu único filho. Ele deu 100% para a gente. Tudo que você tem é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, tudo isso aqui é de Deus. E se Ele requerer da gente, traz para mim a primeira parte, porque se você trouxer, eu vou entender o seu coração e eu vou te abençoar. Será que a gente pode entregar essa parte para Deus? Os músicos podem subir aqui, você pode ficar de pé. Quantos estão entendendo? Dá um amém aí. Eu sei que é uma mensagem um pouco diferente para começar um ano, mas não teria jeito melhor da gente começar o ano a não ser entender aquilo que Deus quer para essa igreja. É porque eu tenho orado, durante o último ano eu orei por romper nessa igreja, romper financeiro também. Aí Deus me trouxe para isso, André, então ensina isso, leva isso para você primeiro, mas para o meu povo,
porque eu não sou inconsequente, eu não sou irresponsável, eu não vou contra o meu próprio caráter. As pessoas precisam entender como eu quero, não é quanto eu quero, é como eu quero, para eu poder derramar chuvas de bênçãos, de glórias e de graça. E eu quero te perguntar no final desse culto, antes da gente ofertar a Deus, pega o envelope que está aí no seu banco. Enquanto você pega esse envelope, eu vou te perguntar, você coloca a Deus mesmo em primeiro lugar? Você prioriza mesmo a Deus? Olha que Êxodo, capítulo 13, versículo 14 diz. E nós lemos, se no futuro seu filho perguntar, o que significa isso, pai? Você vai responder, o Senhor com a mão forte nos tirou da casa da servidão, pois aconteceu que endureceu o faraó para não nos deixar sair. O Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificamos a Deus todo o primeiro filhote macho, mas todo o primogênito de nossos filhos nós resgatamos com o sacrifício de um cordeiro que é limpo, que é puro. Sabe por que nós temos que abrir essa porta? Porque um dia nossos filhos vão olhar para a gente, vai perguntar, pai, por que tu dá tanto dinheiro para a igreja, para Deus? Pai, por que a gente se empenha tanto? Aí você vai falar, sabe por quê, meu filho? Porque um dia eu estava condenado à morte. Eu era escravo no Egito, meu filho. E Jesus me libertou. Jesus me tirou da escravidão. O mínimo que eu posso fazer para Ele é priorizar Ele com parte. E não é com qualquer parte, é com a primeira parte de tudo aquilo que eu tenho. Pastor Ronald falou isso aqui. O dia que o Andrezinho perguntar, pai, por que a gente tem que ofertar tanto? Eu estou desafiando a minha família, a minha casa para a gente nesse ano. E eu não digo isso para me exaltar, gente. Não é como fariseu. Eu digo isso para confirmar em corações de pessoas que também têm o mesmo propósito. Eu falei assim, não vou me contentar só com 1/10 parte. Será que eu consigo dar mais para Deus? Será que eu consigo priorizar a Deus com mais do que eu tenho? Porque quanto mais eu dou para Deus, mais Ele me abençoa. Quanto mais eu sacrifico para Deus, mais Deus me abençoa, mais Ele me dá, mais Ele me entrega. Isso é uma grande verdade. E Deus está falando no coração de algumas pessoas aqui. O que você pode me dar como uma primícia? Como o primeiro, no início do ano. O que você pode? Como é que você pode me priorizar aqui? Porque eu quero abençoar todos os meses desse ano e da tua vida. A primeira porção é a porção redentora, é a porção remissora. Se eu der para TIM, para Vivo, para Oi, para Claro, pagando a minha conta, a Viva, Claro, o Blumen Group, né, o azul da TIM, eles não abençoam as minhas finanças. Só Deus pode abençoar a minha finança. É por isso que eu priorizo Ele. Porque eu sei que Ele vai abençoar tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu planto. O primogênito será para Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.